Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano do Vigo, com mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: as frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época da produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Então, dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto? Então, o que acontece? O que ele está dizendo é que esse produto aí, ele vai custar R$ 1,75 lá, essa fruta, o quilograma, né? Bom, ele fala independente da época ou variação de preço. Então, o que acontece? Se tu comparares 1 quilograma dessa fruta, que representa aqui pela N, tu vai pagar quanto? R$ 1,75. E essa relação aqui que ele fala é uma relação que vai sempre se manter. Ou seja, se tu comprares 2 quilogramas dessa fruta, tu vai pagar quanto? R$ 13,50. 3 quilogramas, tu vai pagar R$ 5,25. Ou seja, sempre vai aumentando o mesmo R$ 1,75 para cada quilo a mais que tu compra dessa fruta. Então essa relação a gente vai dizer que é uma relação linear. Então essa linearidade vai ser representada como? Por uma reta, certo? Então sempre quando a gente tem uma relação que ela é linear, seja que ela uma relação linear e que a taxa de variação é sempre constante, e aqui a gente vê que é sempre constante, R$ 1,75, se tu compra 2 quilos, tu vai pagar o quê? Mais R$ 1,75, paga R$ 13,50, então a variação é sempre constante. Moral da história, vamos analisar agora os gráficos que ele propôs ali. Bom, o gráfico A não pode ser, né, que a gente está analisando aqui, o gráfico A não pode ser porque a gente tem o quê? Uma relação que não é linear, ou seja, não constitui uma reta, não tem uma taxa de variação constante, por isso ele vai fazendo o quê? Aqui a gente tem uma mudança de comportamento aqui depois dessa relação do 1 para 1,75. O que acontece? A B, apesar de ser uma reta, aqui a gente já tem uma relação errônea. Por quê? Porque a gente vê que, analisando esse gráfico, a gente não tem para 1 quilograma dessa fruta aí, para 1 quilograma comprado dessa fruta, tu não pagas 1,75, ou seja, tu não tens esse par ordenado sobre a reta. Então isso não representa essa função que ele está querendo fazer dessa função entre o valor pago e o valor e o quanto de quilo, qual é o peso dessa fruta que tu compras. Então é o seguinte, a C vai ser a mesma coisa, ou seja, tu não tens uma relação linear aqui, ou seja, aqui tu terias então tu tens aqui uma relação em que tu tens aqui um valor que a taxa de variação não vai ser a mesma. Na D, tu tens uma reta, mas aqui a gente tem uma relação errônea que, por esse gráfico, a gente teria que, comprando 1 quilograma, tu não pagaria nada por esse produto, então, por essa fruta. Então, isso está errado. Agora a gente vem para E, que é a que se aproxima desse gráfico que a gente fez. Ou seja, ele começa de zero, ou seja, começa do ponto zero, que é onde que vai dizer que se tu não comprares nada, tu não vai pagar nada. E aí depois tu tens o quê? Se tu comprares 1 quilograma, tu vai pagar 1,75, que foi aquilo que ele ordenou lá no início. E aí depois tu segue uma relação linear, que é exatamente aquilo que a gente discutiu no início. Então a alternativa correta, o gráfico que vai representar essa relação que a gente está analisando aqui no problema, vai ser a alternativa E.